Junji Ito é conhecido por seus painéis perturbadores cheios de horror corporal, mas não é apenas isso que o torna conhecido por causar esse desconforto de maneira inesperada. Suas histórias carregam uma criatividade singular que consegue manter o grotesco atraente porque o fator sobrenatural que permeia seus contos é banhado de uma incompreensão que também nos torna alvo desse incômodo, pois geralmente os medos e as obsessões de seus personagens estão atrelados a coisas que jamais pensávamos que pudesse ser um vórtice de angústia. Ele já escreveu histórias sobre pessoas que ficaram obcecadas por espirais, sobre cadáveres que apareciam costurados uns aos outros, sobre um pai que serviu o corpo de seu próprio filho em seu restaurante, e até mesmo sobre vozes que saíam do ralo de um banheiro. Apesar de tudo isso por si só já ser atraente aos ouvidos, o que chama primeiro a atenção é o seu traço, em especial quando ele é usado em seus monstros. E nesse vídeo faremos um top 10 dos monstros que, na nossa opinião, são tão assustadores quanto suas ideias. Essa personagem aparece no conto A Mulher que Mora ao Lado, e ela torna a vida de Mimi, a protagonista da história, num verdadeiro pesadelo quando ela decide se mudar para o apartamento ao lado do quarto onde ela vive. À primeira vista, essa criatura parece não ser tão assustadora porque visualmente ela não tem nenhuma característica física tão peculiar, já que o que toma esse lugar para chamar a nossa atenção é o modo como ela se apresenta. Ela é alta, magra e praticamente se esconde por trás de roupas e acessórios da cor preta. Apesar de viver num prédio cheio de pessoas, pouco se sabe sobre ela, já que ela evita qualquer tipo de interação e segue sua vida num completo mistério. E isso se deve não só ao modo como ela se veste, mas também porque os vizinhos não conseguem ouvir nada do que acontece em seu apartamento. Eles não a ouvem falar e nem andar pelos cômodos, e o que deixa tudo ainda mais sinistro é que os vizinhos acreditam que no lugar onde ela mora existem mais 2 outras pessoas que eles já viram sair do apartamento. Pessoas de estaturas diferentes, porém usando as mesmas roupas. Esse mistério é enfim revelado quando Mimi descobre que sua vizinha é uma criatura que tem seu corpo quase inteiramente feito de placas metálicas. E isso explica o porquê pensavam que existia mais de uma pessoa em seu apartamento, quando na verdade ela estava apenas modificando seu próprio corpo. Quando o conto termina, não sabemos mais a respeito de que tipo de monstro é esse e qual é a sua intenção. Ele persegue a protagonista da história quando seu segredo é descoberto, mas após o susto que o monstro dá em Mimi aumentando o tamanho de seu corpo e entrando em seu quarto, ela desmaia sem antes conseguir ver o seu rosto. Depois disso, ele segue sua vida em completo silêncio e mistério, vivendo tranquilamente como se nada tivesse acontecido. A criatura desse conto lembra um pouco a da história anterior, mas somente porque ela também é apresentada como uma vizinha assustadora. Ela aparece no conto A Janela ao Lado e, ao contrário da vizinha com corpo metálico que não diz uma palavra sequer, essa fala bastante e as coisas que ela diz dão calafrios. Quando Hiroshi se muda para uma nova vizinhança com seus pais, ele descobre que a casa ao lado da sua está fechada há 10 anos, porém, em algumas noites é possível ver a silhueta do que parece ser uma mulher numa janela que fica em frente à sua no 2º andar. Numa noite, Hiroshi acorda sendo chamado por uma voz estranha do lado de fora. Ele sai para averiguar e dá de cara com uma visão apavorante porque ele vê que a mulher na janela é um monstro. Apesar de usar roupas e acessórios femininos, ela tem um rosto grotesco, unhas enormes, dentes irregulares e protuberâncias por toda a pele. A mulher monstro torna as noites de Hiroshi um sufoco porque ela fala abertamente sobre o seu desejo de entrar no quarto dele e que em algum momento ela vai conseguir chegar até ele. Hiroshi se sente impotente e tudo o que ele pode fazer é esperar para ver como as coisas vão se desdobrar, porque quando ele conta sobre ela para seus pais, ela para de aparecer, como se nunca tivesse existido e tudo fosse obra da imaginação dele. Só que após um tempo, ela retorna e seu desejo de tê-lo para si, seja lá para qual propósito, é tão grande que a própria casa começa a se alongar para chegar mais perto da janela de Hiroshi. O curioso é que provavelmente as outras pessoas que moravam ali antes da família de Hiroshi passaram pelo mesmo porque a casa que Hiroshi morava tinha sido vendida por um pequeno preço e ninguém sabia o motivo. Por mais que possa parecer cômico imaginar um monstro que ataca as pessoas as lambendo, ao mesmo tempo é assustador porque foge totalmente do convencional. No conto A Mulher que Lambe, vemos as pessoas serem atacadas durante a noite por uma mulher estranha que perambula pelas ruas sempre cercada por um vento quente e úmido.
Quando ela aparece, o seu rosto primeiramente fica escondido por trás de seus cabelos esvoaçantes, mas quando o vento para, ele é enfim revelado. Apesar de ser assustadora, o que realmente chama a atenção é a sua língua enorme, que é alongada, cheia de rachaduras e infectada com algum tipo de vírus mortal. Todas as pessoas que são atacadas por ela adoecem no mesmo dia. Depois de aparecer queimaduras e bolhas no lugar lambido, a vítima morre. Num determinado caso, até mesmo o cachorro que lambeu seu dono que foi atacado morreu no mesmo instante espumando pela boca porque entrou indiretamente em contato com a saliva da criatura. E se não pudesse ficar ainda mais estranho, no final do conto é revelado que o monstro em si é a própria língua, que nada mais é do que um monstro parasita que invade os corpos das pessoas, entrando em suas bocas e as fazendo atacar os outros na calada da noite. Os peixes monstros de Gyo são uma das criaturas mais famosas de Junji Ito. Nessa história, um casal de namorados que estavam passando um tempo numa casa de praia são perseguidos por um cheiro insuportável que vem do mar, um cheiro que não dá trégua em nenhum momento. Eles logo descobrem que esse odor pútrido vem dos animais marinhos que saem da água com uma forma que nem seus terríveis pesadelos poderiam criar. Peixes de todos os tamanhos se locomovem em cima de uma estrutura metálica alimentada por gases. E é em cima dessa máquina misteriosa com pernas pontiagudas que eles se espalham pelas cidades. Os peixes causam caos por onde passam e as pessoas já não conseguem sair em segurança porque elas precisam tomar cuidado com um perigo ainda maior. Tubarões em terra firme que fazem de tudo para caçar e comê-los. Se imaginar sendo alvo de um tubarão dentro do mar já é apavorante por si. Agora ter que correr do que consegue sobreviver fora da água é outro nível. Outro ponto que mostra o quanto esses peixes com pernas metálicas são letais acontece quando descobrimos que eles são armas biológicas capazes de infectar os humanos com uma bactéria que faz os corpos incharem e produzirem gases anormais com cheiro podre. Quando era vivo, Mitsuru Yamaguchi era perdidamente apaixonado por Kirie, sua colega de escola que já não aguentava mais as suas investidas porque ele fazia de tudo para chamar a atenção dela mesmo ela já tendo um namorado. Ele gostava de assustá-la sempre se escondendo por aí, até que um dia ele passou dos limites e foi atropelado por um carro. O atropelamento foi tão violento que seu corpo mutilado ficou preso em uma das rodas do veículo. Dias depois, um dos presentes que ele deu para Kirie ganhou vida e disse que iria voltar dos mortos para ela. O namorado de Kirie achou melhor eles enfiarem uma estaca no cadáver dele porque a cidade estava sendo assolada por uma maldição das espirais que poderia tornar tudo possível, já que até mesmo um boneco foi capaz de falar. Só que quando eles cavam a cova e estão prestes a fazer isso, o corpo em decomposição de Yamaguchi sai de seu caixão e começa a persegui-los dentro do cemitério como vingança por ela tê-lo rejeitado tantas vezes. Cada pulo que ele dá, seus restos costurados e suas vísceras se espalhavam pelo chão, mas a cena mais bizarra de todas é que mesmo sem suas pernas, ele consegue persegui-los com a ajuda de uma das molas de suspensão do carro que estava dentro de seu corpo. Jack in the Box é só um dos diversos personagens assustadores que brotam das páginas de Uzumaki. É interessante que ele assuma de forma literal a frase caixinha de surpresa não só quando ele estava vivo, já que ele costumava dar presentes inesperados para Kirie, como também após a sua morte, pois quando eles abrem o seu caixão, eles dão de cara com algo que eles não esperavam encontrar. Binzo é o filho monstruoso de Fuji Soichi que aparece nos contos O Fronte de Soichi e O Segredo da Mansão Assombrada. Diferente de sua mãe, que ainda consegue controlar seus impulsos para não sair comendo quem ela encontra pela frente, Binzo precisa ser preso com correntes por conta de sua periculosidade. Todos de sua família o temem e nem mesmo seu próprio pai é visto com respeito porque para Binzo, as pessoas são apenas comida. Um traço assustador do personagem é o seu desejo de devorar pessoas ainda vivas porque além do fator presa e predador que se mostra presente em seus desejos, ele também gosta de se saciar com vísceras ainda quentes. Não dá para saber se Binzo se comporta de forma mais selvagem porque ele ainda é uma criança monstro, mas é isso que o torna apavorante porque não encontramos nenhum traço de inocência nele. Pelo contrário, ele é uma mistura macabra de seus pais tendo praticamente as mesmas características de Fuji. Dentes pontiagudos, feição grotesca e olhos arregalados. Suas roupas são esfarrapadas e cheias de sangue e seu corpo é inteiramente sujo de restos mortais porque ele realmente vive como uma criatura sem controle e de fome insaciável.
Balões enforcadores são criaturas misteriosas que começam a aparecer de repente por todo o Japão depois que o corpo de uma celebridade é encontrado enforcado do lado de fora de sua casa. Apesar de serem chamados de balões, eles não são tão inofensivos quanto deveriam ser por terem esse nome. Cada um deles possui a aparência de uma pessoa e eles têm um único objetivo: enforcar com seus laços os alvos cujo rostos eles possuem. E para desespero de todos, não é possível combater essas criaturas porque o que acontecer com eles também acontecerá com as pessoas ligadas a eles. Em um desses casos, um homem furou um dos balões com uma flecha e imediatamente a garota que tinha seu rosto estampado na cabeça flutuante também murchou. Não sabemos muito sobre essas criaturas e é isso que as fazem tão assustadoras. Se imaginar nesse cenário é terrível porque os balões perseguem suas vítimas sem descanso e esperam do lado de fora tranquilamente quando eles não as alcançam. Quando isso acontece, o terror psicológico começa porque além de ter o mesmo rosto, eles também conseguem falar com a mesma voz que inclusive eles usam para tentar persuadir as pessoas dizendo para elas irem até eles porque escapar é inútil. A mulher-pássaro do conto Pássaro Negro é uma criatura que aparece justo nos momentos de mais necessidade. Um homem chamado Moriguchi quebrou suas pernas enquanto caminhava pelas montanhas. Ele ficou sozinho na floresta por dias pensando que ia morrer de fome e de sede, e foi aí que ela surgiu. A criatura caminhou até ele trazendo na boca carne crua e sangue para alimentá-lo. Isso se repetiu nos dias seguintes e apesar de ser muito assustador que ele estivesse passando por isso, porque mesmo tendo uma silhueta humana e se vestindo de forma elegante, a mulher não falava nada e seus olhos eram completamente inexpressivos. Em certos momentos, ela agia de forma ainda mais estranha, dando risadas maliciosas como se estivesse tramando alguma coisa. Mas apesar dos pesares, foi isso que o manteve vivo até que alguém realmente humano o encontrasse. Moriguchi foi levado ao hospital, mas mesmo sob os cuidados médicos, ela continuava aparecendo durante as noites para alimentá-lo à força, mas dessa vez, a coisa ficou ainda mais perturbadora. Numa noite, ela deu um olho para Moriguchi comer, e em outra, ela lhe trouxe carne podre. Se antes ela se continha apenas rindo discretamente, agora ela dava gargalhadas após alimentá-lo com sabe-se lá o quê. E foi numa dessas ocasiões que um amigo de Moriguchi que o acompanhava no hospital viu sua real forma. Ele tentou alcançá-la, mas ela abriu asas e voou. Depois que Moriguchi sai do hospital e volta para sua cidade, a mulher-pássaro para de aparecer por um tempo, mas só por um tempo porque um dia ela aparece do nada dentro do quarto de Moriguchi e arranca um pedaço de seu braço. Se antes ela trazia comida para ele, agora ela tirava pedaços de seu corpo e depois ia embora. É revelado no final da história que essa criatura colocou Moriguchi em um looping temporal porque, de alguma forma, ela viajava no tempo para pegar pedaços dele no futuro que ela ia usar para alimentá-lo no passado. A carne podre que ela deu para ele comer nada mais era do que a carne de seu cadáver. Não se sabe se a mulher-pássaro escolhe suas vítimas aleatoriamente e se aproveita da situação para agir, como foi o caso de Moriguchi que quebrou as pernas, mas o que dá para entender é que ela é a causadora de tudo porque o amigo de Moriguchi se torna sua vítima quando ele a vê, se assusta, cai e também quebra as pernas. A mulher-pássaro de Junji Ito pode ter sido criada por influência de uma das representações das sereias da mitologia grega ou dos tengus da mitologia japonesa, mas ela também pode ser vista como uma espécie de súcubo, que são demônios que aparecem durante a noite para sugar a energia dos homens, já que ela surge por alguns dias enquanto Moriguchi está dormindo para forçar comida para dentro dele. O que a torna realmente assustadora, além da questão da viagem no tempo porque não há o que se fazer a respeito, é a sua insistência para continuar aparecendo sem motivo específico porque suas vítimas não fazem ideia do que se passa na cabeça de um monstro silencioso como esse. E se falamos de Binzu, não temos como deixar a sua mãe de fora dessa lista. Fuchi é um dos personagens mais apavorantes que já foram criados por Junji Ito. A personagem contrasta muito bem com seu filho e ela causa um medo surreal que também é apresentado de maneira diferente. Fuchi atua como uma modelo e é dessa forma que ela se mistura na sociedade mesmo tendo uma aparência estranha no sentido de ser macabra e não peculiar. Suas vítimas geralmente a encontram pelo acaso, ou é pelo menos isso que elas acham que acontece porque Fuchi parece ter algum poder sobrenatural que a torna inevitável. Um exemplo disso acontece no conto Modelo Fotográfica, quando um homem chamado Iwasaki acorda com um pressentimento muito estranho.
Ele entra numa cafeteria e assim que ele folheia uma revista de moda e a vê, ele começa a ter pesadelos com a sua imagem que se distorce em sua mente a cada dia que passa. Ele sente que algo está errado e que de alguma forma Foote não é humana. Apesar de pensar ser improvável que seus caminhos se cruzariam, as coisas tomam rumos tão específicos que o leva direto para Foote, o que é praticamente impossível dizer que tudo passou de uma coincidência, pois o que parece mesmo é que Foote tem uma certa influência nisso. Os amigos de Iwasaki também são vistos como alimento para ela, mas é Iwasaki quem chama verdadeiramente a sua atenção. Ela brinca com o medo dele e se diverte com a sua inquietação porque Foote não esconde que ela o deseja. Iwasaki ainda não sabe, mas ela quer a todo custo devorá-lo. Num outro conto chamado Enquadramento Amaldiçoado, Foote mata e devora uma modelo que tinha um medo bem específico. Ela sentia um grande desconforto sempre que tiravam fotos dela faltando partes de seu corpo. Ela sempre achou estranho ter esse medo que a acompanhava desde a infância porque ela não sabia os motivos por trás disso. Mas o que nos dá a entender é que Foote está ligada com suas vítimas por meio de medos, premonições, sonhos e pressentimentos, já que, por ironia do destino, Foote devorou apenas seus braços e pernas e enquadrou o tronco com fitas, como se ela estivesse numa foto que não mostrava todo o seu corpo. O medo que a personagem sentia era apenas um aviso do que aconteceria com ela no futuro. Foote é ainda mais assustadora que Binzo porque ela sabe como se comportar na frente das pessoas. Ela geralmente fala educadamente e age de maneira polida, mas somente quando ela não está caçando, porque é apenas nesse momento que ela se mostra sádica e tão monstruosa quanto o seu filho. Num outro vídeo que fizemos especificamente falando sobre a personagem, chegamos a comentar que não dá para saber se Foote trabalha como uma modelo para tentar se integrar à sociedade, ou se ela apenas faz isso para conseguir suas presas, mas de toda forma já é bizarro o suficiente imaginar um monstro devorador de pessoas disfarçado de humano. O monstro mais emblemático de Junji Ito, Tomie. Tomie nem sempre foi um monstro. Mas após ter sido esquartejada viva por seu professor e seus colegas de turma, ela voltou dos mortos no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Apesar de ter sido inicialmente uma vítima, com seu retorno, ela se tornou algo diferente. Algo maligno que levava os homens à loucura após ficarem obcecados por ela. Mas o mais terrível é que essa atração irresistível a faz voltar para um ciclo de violência e morte porque sempre os homens atraídos por ela acabam a matando de maneira brutal. O problema é que agora, sendo uma outra coisa, Tomie não é capaz de morrer. Pelo menos não por muito tempo, porque de qualquer pedaço dela jogado em algum canto, já que geralmente é dessa forma que ela é assassinada por seus admiradores, uma nova Tomie surge para repetir esse ciclo obscuro e vicioso. Mesmo não tendo uma aparência tão distorcida à primeira vista para ser configurada como um monstro, pois a sua beleza é o fator que impulsiona a sua tragédia, vemos mais o monstro em si fisicamente quando ela é morta. Seus pedaços criam membros conscientes numa visão macabra. E ainda que estejam num estado grotesco, o fascínio pela própria beleza continua e seus desejos destrutivos também. Tomie é fria, manipuladora, cruel e insensível, porém admirada. Como morreu ainda adolescente, é bizarro saber que homens adultos se sentem atraídos por ela e vão fazer qualquer atrocidade para tê-la. Quando eles questionam seus próprios atos, Tomie leva a culpa porque ela já não é mais vista como um alguém, e sim uma coisa. Ao contrário das outras criaturas de Ito, Tomie não é apenas um único indivíduo. As suas incontáveis mortes a tornaram como ser uma figura inumerável. Em cada canto há uma Tomie e para cada Tomie um encontro que não vai terminar bem. Ironicamente ou não, todos podem ter um pedaço dela. O mais fascinante da personagem para ser considerada para mim o melhor e mais assustador monstro de Ito é que as mortes causadas por ela não são feitas por suas mãos. Ela leva os homens a mostrarem o pior que eles podem ser e as mulheres a cometerem loucuras para tentarem chegar perto do que ela é. Tudo isso enquanto ela continua sendo essa criatura que idolatra a própria juventude e é renegada pela morte. Existem muitos outros monstros do autor que poderiam entrar facilmente nessa lista, como é o caso do Jean-Pierre, uma marionete maligna que controla as pessoas como se elas fossem bonecos, uma cabeça com longos cabelos que range os dentes no sótão, um corpo carbonizado que visita uma garotinha durante a noite, uma criatura marinha gigante que encalha na praia,
e os diversos monstros de Uzumaki e de outros contos que pretendemos fazer vídeos. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar a sua curtida, de se inscrever no nosso canal e de comentar quais são, na sua opinião, os monstros mais perturbadores do Junji Ito. Não deixe de conferir a nossa série de vídeos sobre os contos do autor e sobre outros assuntos abordados aqui no Hashi Quebrado. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.